Mateus capítulo 12, do verso 33 ao 37. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos pedir as bênçãos do Senhor e a sua iluminação. Acompanhe comigo a palavra do Senhor, que diz assim: ou fazei a árvore boa e o teu fruto bom, ou a árvore má e o teu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serás condenado. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento pedir a Ti, Senhor, que a Tua iluminação, a Tua graça e a presença do Senhor, ó Deus, em nós, inclinando os nossos corações, para que possamos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor que será pregada. Nós temos o privilégio, ó Deus, de ler a palavra do Senhor e ser o Senhor falando diretamente a nós. Temos o privilégio de cantar a palavra do Senhor e o Senhor falar diretamente a nós. E nesse momento, ó Deus, temos o momento da pregação da palavra do Senhor, onde o Senhor usa, Pai, dos teus servos, fracos, pecadores e falhos, que dependem do Senhor, para falar a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa trazer-me a mim, ó Pai, o meditar e também as palavras que sejam agradáveis ao Senhor e seja segundo aquilo que o Senhor, ó Pai, estabeleceu na Tua palavra para a igreja, para exortar o Teu povo e para consolar o Teu povo, da maneira que o Senhor tem feito já com os Teus servos quando esses se sentam para preparar a pregação da palavra do Senhor, sendo sempre uma palavra que primeiramente vem aos nossos corações para depois ser anunciada ao povo do Senhor. E que o Teu povo, Senhor, aqui presente, seja pelo Senhor agraciado, de maneira que o Senhor possa abrir os corações e o entendimento para poder se permitir ser exortados e se alegrar no Teu consolo. É aquilo que oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o contexto que nós estamos aqui, nesse capítulo de número 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus, é o contexto em que Jesus Cristo está ali sendo confrontado pelos líderes religiosos, e eu disse aqui anteriormente que eu não vou usar a expressão os fariseus ou saduceus, ou os mestres da lei, nem sequer também ali os sacerdotes, mas vou colocar como líderes religiosos, porque eram liderança daquele tempo, e era uma liderança que de fato tinha o intuito de demonstrar religiosidade ao povo e não verdadeira piedade. E Jesus aqui está justamente dentro desse contexto de ser afrontado por esses líderes religiosos e principalmente em relação ao sábado. Porque tudo começou quando ele, caminhando com seus discípulos, em dia de sábado, os discípulos com fome, adentram a seara, catam espigas e comem. E os líderes religiosos então dizem: você não está vendo, Jesus, o que estão fazendo os seus discípulos? Fazendo aquilo que não é devido fazer no sábado? E Jesus então vai ensiná-los e fazê-los lembrar daquilo que Davi fez, inclusive aquilo que os sacerdotes fazem todos os sábados, não profanando assim o quarto mandamento. De maneira que logo após, então, Jesus realiza uma cura no dia de sábado. E isso também chama a atenção dos líderes religiosos, de maneira que eles vão questionar por que aquilo está sendo feito. Principalmente o fato de um homem ter até a atividade de carregar a sua maca no dia de sábado. Aquilo chama a atenção
também dos líderes religiosos que vão questionar a Jesus, e Jesus vai apresentar para eles justamente a necessidade que há de no dia do sábado, ou seja, hoje, no contexto do domingo, fazemos obras de misericórdia. Então aprendemos, justamente com esse contexto, aquilo que inclusive é a nossa confessionalidade. No dia do Senhor, nós temos as obras de necessidades e as obras de misericórdia, aquilo que é necessário ser feito e aquilo que está dentro do que é permitido pelo Senhor no contexto do dia de sábado. E aqui então o que aconteceu foi que logo após Jesus curar aquele que era endemoniado e enfermo, os líderes religiosos vão acusar Jesus Cristo de ter feito aquilo pelo poder de Beelzebu. Eles vão acusar Jesus Cristo de ter realizado a expulsão daquele demônio, libertado aquela pessoa pelo poder do próprio senhorio dos demônios. De maneira que, em resumo, eles estão dizendo: Jesus Cristo fez algo bom, mas ele é um possesso. Jesus Cristo fez algo bom, mas ele é uma pessoa possessa, uma pessoa do inimigo. Ele é o próprio Satanás na terra, digamos assim. Esta é a expressão dos líderes religiosos, aqueles que naquele tempo queriam dar um exemplo de religiosidade, mas no seu interior, na verdade, eles eram filhos da ira. E é o que nós vamos ver agora na continuação, quando Jesus vai então apresentar aqui uma ilustração, trazendo para nós a questão da árvore boa e árvore má. E a princípio, eu percebo que há aqui uma dificuldade para a gente poder perceber bem esse texto. Por quê? Por conta do português, das palavras, da intenção, de percebermos aqui o que de fato o texto quer nos transmitir. Por quê? Perceba que no versículo 33, Jesus vai trazer aqui algo que, a princípio, dá a entender que o homem tem condições de transformar esta árvore. Ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Nos dias de hoje a gente bem sabe que nós estamos num contexto em que há manipulações de semente, de maneira que você consegue plantar uma boa semente e aquela, sendo boa semente, há de produzir uma boa árvore, trazendo assim bons frutos. Por mais que isso não seja absoluto, porque nós sabemos que depende também do clima. Por mais que uma semente possa ser boa, pode vir um período de seca, um período de muita chuva, ou até mesmo a questão de insetos, enfim, danificar aquilo. Mas aqui, perceba, parece que o texto está dizendo que é capaz que o homem tenha condições de fazer uma árvore boa ou fazer uma árvore má, para que o fruto então da boa seja bom e do fruto da má seja mau. Há uma outra versão, e esta é a Nova Almeida atualizada, que ela traz assim, ela diz: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Perceba, aqui há uma tentativa, por mais que fazei a árvore boa é uma tradução mais fiel ao texto, o tornar é uma tentativa de explicar, mas ainda assim não torna claro a intenção do texto, porque está dizendo que, mais uma vez, o homem tem condições de tornar aquela árvore boa. A NVI, entendo que chegou quase, bateu no travessão, digamos assim, porque diz: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. A ideia de considerar aqui parece mais próximo da intenção para com a questão do contexto aqui do texto. Por quê? Porque a ideia aqui, entende-se, quando se diz fazer, é um fazer no sentido de considerar. A NVI traz essa ideia de considerar, mas ela faz que com o restante da frase parece que não deu a entender que é estar considerando uma árvore boa ou considerando uma árvore má. Por que digo isso? Porque você já percebeu muitas vezes que nós usamos expressões como, por exemplo,
fazem daquela pessoa uma pessoa ruim. Fazem daquela coisa, ou daquele objeto, ou daquilo, algo bom. Este fazer está relacionado com considerar. Entendem ser, acreditam ser. Então, se nós olharmos para essa frase, desse versículo, podemos de maneira mais clara pensar assim: consideram ser uma árvore boa quando ela produz um fruto bom, bem como se considera ser uma árvore má quando ela tem um fruto ruim. Então, esta é a ideia apresentada aqui, quando Jesus então está falando para quem? Para os líderes religiosos. Então, o que ele está dizendo é: percebam, uma árvore é considerada ser boa quando o seu fruto é bom, e ela é considerada uma árvore má quando o seu fruto é mau. Agora veja, trazendo aqui para poder começarmos a perceber melhor o que Jesus está querendo nos transmitir. É impossível nós olharmos para uma árvore e identificarmos qual é aquela árvore se nós antes não conhecermos o seu fruto. Por que nós sabemos que pé de manga é pé de manga? Porque em algum momento ele deu manga. Não é só porque nós olhamos para aquela árvore grande com aquelas folhas bonitas e dizemos: isso é um pé de manga. Se nunca tivesse dado manga, não saberia que é um pé de manga. Entretanto, eu só vou saber se aquele pé está produzindo uma manga boa se eu tiver em minhas mãos o fruto daquela árvore para saber se ele é saboroso ou não. Eu pensei em questão da manga porque, assim, como a maior parte de nós somos brasileiros, é difícil achar manga boa aqui em Portugal. A gente tem dificuldade de achar uma boa manga em Portugal. E recentemente, inclusive, uma pessoa até achou estranho pelo fato de eu, quando vou escolher fruta, eu cheiro as frutas. Eu não só olho para ela, mas eu cheiro. Porque percebam, quando você sente o cheiro, você vai saber, mais próximo o possível, se aquilo está agradável ou não. É fácil a gente sentir o cheiro de algo que está estragado. É fácil no caso de uma manga que se aperta, está dura e que se cheira, está azeda. Perceba, não vou comer manga com sal. Então, nós identificamos ali o fruto. Aqui, nós percebemos que, no contexto, é impossível separar a árvore do fruto. Estamos a falar aqui da mesma coisa. Estamos a falar de uma coisa apenas, um contexto. É como nós hoje dizemos que não podemos dizer apenas que o homem é formado de corpo e alma. O homem é um ser inteiro. Essa ideia de dividir é uma ideia didática, uma ideia teológica. Entretanto, o homem é um único. Corpo e alma, presente, é a humanidade. Logo, a árvore é uma única coisa. É a árvore e seu fruto. Nós mais para frente veremos o momento em que Jesus Cristo, ao ver a figueira e procurar por fruto, ele percebe que não há fruto nenhum. Logo, ele amaldiçoa a figueira. Há um contexto, há algo completo. De maneira que, veja no versículo 34, quando Jesus então vai dizer aos líderes religiosos, são o quê? Raça de víboras. A ideia aqui da palavra raça de víboras é o mesmo que dizer filhotes de víboras, descendentes de víboras. Vocês são aquilo que parece ser pequenas víboras. E se nós lembrarmos bem, e tenha já isso em mente, a serpente no deserto e a descendência desta serpente, aquilo que nós temos ali estabelecido como aqueles que virão do povo do Senhor, aqueles que serão chamados filhos da serpente. Jesus está dizendo aqui para esses líderes religiosos: vocês são raça de víboras. Por quê? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Como pode vir algo bom de vocês sendo vocês maus? Perceba, como pode vir de uma árvore má, enferma, ou até melhor dizendo, e uma questão que eu percebo também no contexto e a intenção. Muitas vezes nós pensamos assim: existe uma plantação, vou usar mais uma vez a ilustração da manga. Existe uma plantação de manga. Alguns pés dão mangas melhores, outros estão dando uma manga assim um pouco manchada, mas tudo é manga.
E percebam isso que é importante no final aqui, vocês vão entender o porquê. Tudo é manga. Umas parecem estar sendo produzidas mais docinhas, outras um pouquinho mais manchadas. Algumas parecem que está dando um bicho, mas são mangas. Melhores ou piores, mangas. No meio daquela plantação há um pé de mamona. Quem come mamona? Ninguém come mamona. Aquilo é um pé enfermo, um pé, algo que produz aquilo que não é bom. Como pode um pé de mamona produzir uma boa manga? É impossível. Como pode uma árvore boa produzir uma coisa má? É impossível. Quando nós estivemos aqui a estudar o Sermão do Monte, eu me lembro que eu falei para os irmãos dizendo: o contexto do Sermão do Monte e o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte acompanhará todo o Evangelho de Mateus, porque é Cristo estabelecendo ali as diretrizes do reino, e Ele, que é o rei, apresentará em toda a sua história esses decretos do reino. Por isso, veja comigo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, voltando então no Sermão do Monte, e nós vamos ver justamente isso para que possamos entender melhor aqui, tentar entender, né? Eu espero que é uma tentativa, e pedindo a iluminação do Senhor, aquilo que Jesus está anunciando aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus já havia falado sobre isso, lembra no sermão? Então ele diz: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Perceba, ele não está dizendo aqui, colhe-se um fruto bom ou um fruto mau de uma mesma árvore. O entendimento que eu percebo aqui é que ele está apresentando árvores diferentes. Ele não está falando, colhe-se de um espinheiro, espinhos melhores ou piores, ou de abrolhos melhores ou piores. Não, espinhos e abrolhos não nos são úteis. Uvas e figos sim, melhores ou piores, nem tanto. Mas estamos a falar de algo igual, mesmo pé, mesma árvore ou uma plantação. Eu entendo aqui que então Jesus está dizendo duas coisas diferentes. Por isso, quando então, observando agora, voltando em Mateus 12, ele fala raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele está dizendo, vocês são árvore má, vocês são árvore ruim, vocês são pé de mamona, vocês são pé de algo que é venenoso. Como pode de vocês vir alguma coisa boa? Por isso ele continua dizendo, perceba o ponto em que ele vai chegar: porque a boca fala do que está cheio o coração. E agora nós vamos pegar então a ilustração da árvore e trazendo para a questão da humanidade, e percebendo essa humanidade caída, ele está dizendo, por natureza vocês são maus, por natureza vocês são perversos, por natureza vocês são caídos, e porque são caídos, do coração de vocês só vai sair aquilo que não presta. E detalhe, veja a continuação que ele diz: o homem bom, versículo 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Perceba, aqui ele está trazendo algo que está relacionado com o coração e a caixa de tesouros, né? Aqui ele está dizendo, o coração, ele é como se fosse, vamos pensar assim, uma arca do tesouro, onde você coloca ali os seus tesouros. E aqui Jesus está dizendo, o coração de vocês
é um coração mau. E o que vocês têm no coração de vocês, o que vocês têm guardado no coração de vocês, o que vocês têm alimentado no coração de vocês é maldade. Uma aparência religiosa, mas uma prática nada piedosa. De maneira que isso faz com que o coração de vocês coloque para fora o quê? Aquilo que é mal. Por quê? Porque já mal ali na essência, no início, no ponto neural, o coração, a árvore, o ser de vocês. É mal por natureza, não pode vir coisa boa. Jesus também havia falado para nós isso no Sermão do Monte, capítulo 6, lá no verso 21, quando ele fala acerca do tesouro e do coração. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. De maneira que o que nós observamos é aqui ele dizendo, vocês, líderes religiosos, nesse contexto aqui que ele está apresentando, por natureza sendo maus, não pode sair de vocês coisa boa. Se eu fiz algo bom, é porque eu tenho que ser uma pessoa boa. Jesus Cristo, eu não, Jesus Cristo. Se ele está ali expulsando aquele demônio e curando aquela vida, o cego e o mudo, é porque de fato ele tem que ser alguém vindo da parte de Deus, que é o bom. Não há outro bom senão Deus. Lembra? Isso faz lembrar o jovem rico. Bom mestre, não há outro bom senão o Senhor. Porque de fato o único, perfeito e bom é o nosso Redentor, o segundo Adão, que em nada pecou. Ele sim está na condição de perfeito. Por isso, quando Jesus então anuncia essas palavras aos líderes religiosos, ele está dizendo, vocês estão tirando do coração de vocês que é enfermo, aquilo que de fato vocês têm, porque vocês não têm nada de bom. Vamos trazer para fora apenas aquilo que é mal, e é a natureza de vocês. No versículo 36 então ele vai dizer, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A palavra frívola pode ser também identificada como uma palavra imprudente, uma tagarelice, algo que não vai produzir bons frutos. E em especial aqui, nós estamos no contexto da blasfêmia. Porque como eu falei da última vez, a blasfêmia é algo de fato que só pode ser produzido pelo coração do ímpio, nunca pelo coração do crente. A blasfêmia, ela vem de um coração ímpio, de um coração daquele que de fato não tem hipótese nenhuma de ser chamado pelo Senhor, a quem o Senhor de fato determinou, este é vaso de desonra. Porque aquele que é vaso de honra, o Senhor não o permite, porque quem genuinamente cristão pode vir a cometer a blasfêmia? Pode vir a cometer a blasfêmia aquele que não é cristão, mas, como nós vimos também, que conhece ou que teve conhecimento da palavra do Senhor. Aqui Jesus está dizendo então, aquilo que vocês estão falando, e que em especial a blasfêmia não havendo perdão, é algo que de fato fará com que vocês no dia do juízo vão ter que prestar contas. E aí então, no versículo 37 tem uma coisa que nós temos que observar, que é, veja, ele diz assim, porquê, e aqui esse porquê está relacionado com essas palavras ditas, né? Porque pelas suas palavras serão justificados, e pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, parece que de alguma forma é como se o texto estivesse dizendo, há uma justificação se a gente parar de falar demais. Se nós nos calarmos e obedecermos aquilo que Tiago fala no capítulo 3, acerca da língua, é como se estivesse dizendo, se nós guardarmos a nossa língua, se nós aprendermos bem o que é o 9º mandamento e calarmos-nos, nós vamos chegar na presença de Deus e Deus vai falar, vocês serão justificados, porque vocês, maravilha, vocês adentrarão ao meu reino e viverão no paraíso, porque vocês não falaram palavras frívolas.
Ou seja, vocês guardaram a língua. Mas, uma vez que foi proferido algo, haverá então condenação. Não é essa a justificação. Aqui nós precisamos entender que quando o Senhor anuncia essa palavra, Ele está dizendo que o fato de ser uma árvore ruim, o fato de ser um coração mau, pelo fato de não sair de dentro nada que seja bom, porque não foi transformado, é porque pressupõe de fato ser alguém condenado, alguém que não foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Porque aquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, não é pelas suas palavras que ele será salvo, mas as suas palavras anunciarão a sua salvação. Não é pelas suas palavras que ele vai ser justificado, mas as suas palavras anunciam a justificação que ele recebeu em Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos para aqui, nós temos que perceber que Jesus está dizendo justamente essas palavras: não há como um coração não transformado produzir aquilo que seja agradável ao Senhor. Por isso, olhando para esse texto e voltando para algumas aplicações para nós, a primeira coisa que eu entendo e que podemos observar aqui é de fato a verdade, a grande verdade de que não há meio termo entre pessoas. Não há meio termo. Ou é do Senhor ou não é do Senhor. Ou de fato é alguém que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, ou é alguém que está brincando de ser povo do Senhor, mas não é do Senhor. Não há hipótese de andarmos no meio do trilho como um comboio, imaginando assim: eu não estou nem desse lado e nem estou daquele lado, eu estou em cima. É como a ideia de em cima do muro. A minha intenção aqui é colocar como em cima do muro, porque a ilustração do comboio é muito boa para a gente apresentar, caminhar no caminho do Senhor. Aí tem que andar como um comboio. Mas escolher entre estar com o Senhor e estar no mundo, eu estou em cima do muro, o Senhor vai me aceitar porque não estou no mundo, e o mundo também não vai me chamar porque eu estou aqui mais voltado para o Senhor. Não existe meio termo. Ou é alguém transformado, ou não é alguém transformado. Ou o Senhor Jesus Cristo opera para mudar o coração. E aí sim, uma ideia aqui de transformar a árvore, o Senhor vir a fazer com que esta que era antes uma árvore má, e podemos pensar, uma árvore de veneno, venenosa, agora se transforma em uma árvore de um fruto saudável, que produz aquilo que é bom para si e para as pessoas. Aquilo que de fato é a obra do Senhor na transformação do homem. Não há hipótese de termos outra opção. Ou nós somos árvores transformadas pelo Senhor, ou nosso coração já foi alcançado pelo Senhor, saiu da condição de pedra, endurecido e resistente, para um coração maleável e que recebe a palavra do Senhor, ou nosso coração ainda está em pedra, recebendo coisas, mas vivendo a sua vontade, de maneira que quando chegar naquele momento dirão muitos: Senhor, Senhor, em teu nome nós íamos todos os domingos ao culto, em teu nome nós respondíamos à santa convocação, em teu nome nós andamos a fazer várias atividades evangelísticas. E o Senhor vai dizer: não vos conheço, porque vocês não fazem parte do meu povo. Não teve a real transformação. Perceba que esse princípio já foi estabelecido lá no Gênesis, capítulo número 3, quando a gente de fato percebe ali naquele que é chamado proto-evangelho, a realidade dessa descendência que será chamada pelo Senhor, descendência de Adão, e aqueles que não serão chamados pelo Senhor, fazendo parte assim do povo da serpente. É impossível então assim pensar que alguém que não tem o coração transformado possa trazer à tona coisas boas. É impossível. A pessoa pode se esforçar para tentar fazer algo, mas mais cedo ou mais tarde o coração revela aquilo que está ali e que no fato não há temor do Senhor. Nós temos vivido hoje um tempo, irmãos, em que é muito comum, e os irmãos aqui bem sabem do contexto, tanto aqui mesmo em Paulo Braga
E não vou trazer questão, porque senão também vou ter que falar de Monte Alegre, que é uma realidade. Estamos vivendo tempos em que é muito comum pessoas dizerem: eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pessoal, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem, é uma coisa ou outra. Perceba? É como se estivesse dizendo: olha, eu não estou sendo agradado no meu ego daquilo que me parece ser algo agradável para que eu possa fazer parte do povo do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque esse pensamento pode ser produzido por um coração não transformado, por um coração que não teve ali a obra do Senhor para dizer, de fato, ali, trazer a realidade do que é viver entre o povo do Senhor. Porque muitas vezes pode ser um coração simplesmente mostrando: olha, eu gosto de estar no meio do povo do Senhor, eu gosto daquilo que me agrada, gosto daquilo que é satisfatório, e se não há, eu não me dou bem. Logo, eu posso hoje participar dos cultos da igreja que eu vim lá do Brasil pelo YouTube, e eu faço reuniões de oração com a minha família em casa, e me sinto bem assim. Olha, cuidado. Cuidado, isso não é um princípio estabelecido na palavra de Deus como é permitido a nós, como igreja do Senhor. Nós somos chamados a congregar. Se há um povo que está congregando aqui, outro povo que está congregando aqui, e eu, com muita cautela, digo para os irmãos, assim como Paulo disse: se estão anunciando a palavra do Senhor, deixam anunciar. Se as pessoas estão ali de alguma forma ouvindo a palavra do Senhor, e se temos pregações que são mais expositivas, menos expositivas, se nós temos pregações em que conta-se muita historinha, mas que no final chama ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, 10% daquela pregação já foi o suficiente para que alguém pudesse vir ser alcançado pela misericórdia do Senhor e ser salvo. De maneira que, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que observar bem o nosso coração, porque de nós tem que fluir aquilo de fato que é bom. E aquilo que é bom é justamente algo que vai trazer de alguma forma, eu entendo, de alguma forma, uma unidade no povo da igreja local, bem como uma boa relação do povo da igreja, digamos assim, regional. Eu digo isso e os irmãos entendem claramente, porque nós vivemos num contexto em que há muita busca. A igreja aqui já viveu essa rotatividade. Outros irmãos e outras igrejas estão vivendo rotatividade. Irmão, isso não é saudável. Bênção de Deus por aqueles que permanecem e procuram estar ali a cada dia vencendo, lutando e conduzindo, assim, no caminho do Senhor. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto é justamente que a natureza humana caída, ela de fato é uma árvore má. Isso foi bem estabelecido e deixado para nós como sendo um povo inimigo do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo deixa claro isso lá para a gente. Antes, inimigos do Senhor. Abra lá comigo a sua Bíblia no Romanos capítulo 10. Capítulo 5, versículo 10. Por quê? Porque na continuação desse versículo, nós temos algo que o Senhor nos apresenta justamente sobre a misericórdia e graça do Senhor. Ele vai dizer assim, Romanos 10, capítulo 5, por natureza todo homem, ele é uma pessoa má e completamente inimigo do Senhor. Versículo de número 10, Romanos 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigos antes, mas agora reconciliados. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus.
Esta é a transformação que nós recebemos do Senhor. A obra dele em nós. Aquilo que de fato é necessário que aconteça conosco. O Senhor nos tirar da condição de inimigos e agora nos colocar na condição de filhos, conforme assim temos em João capítulo de número 1, quando ele fala que por meio de Cristo, a fé em Cristo, nós agora deixamos de ser apenas inimigos, deixamos de ser inimigos para sermos filhos do Senhor. E não mais apenas amigos, mas agora considerados família do Senhor. Nosso coração por natureza é mau. Se nós não tivermos a clara percepção de que precisamos todos os dias estar em oração e vigilância, conforme o Senhor estabelece para os seus discípulos no contexto do chamado sermão escatológico do Senhor, nós vamos sempre acabar por nos escorregar, acabar por falhar, acabar por, de alguma forma, permitir que do nosso coração, de alguma maneira, venha aquilo que não é bom, porque ainda está lá, transformado pelo Senhor, mas ainda está lá. E assim, queridos, eu posso dizer que muitas vezes quando nós pensamos em questão de fruto, em questão de obra, em questão de palavra, nós avaliamos a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, justamente por meio desses frutos. É muito comum alguém dizer assim: olha, eu fiz algo mal, será mesmo que eu sou do Senhor? Eu fiz, saiu de mim aquilo que não é bom, e eu me pego pensando, será que eu fui transformado mesmo pelo Senhor? Porque isso não pode ser realizado por alguém que não seja do Senhor. Isso não pode ser feito, senão por alguém que esteja fora do Senhor. A realidade e aqui eu volto naquele ponto, nós temos aquela plantação de pés de manga, umas melhores, outras piores, outras menos boas, mas todas mangas que produzem mangas. Nada está produzindo veneno, porque já foram transformados pelo Senhor. Quero dizer isso com uma palavra de conforto e consolo que nós encontramos nessa passagem, quando o Senhor Jesus nos ensina a árvore boa e a árvore má. Logo, a árvore que é boa vai produzir fruto bom. E esta árvore transformada é aquele que de fato é crente em Cristo Jesus, aquele que de fato foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Esse é impossível que vá produzir ali algo que seja totalmente podre. Pode sair ali alguma coisinha, mas não haverá de produzir aquilo que é totalmente mal. Por quê? Porque já foi transformado pelo poder do Senhor. Essa palavra, ela vem ao meu coração como realmente um consolo. Porque, querido, maldades está em nós. Pensamento, palavras, intenções, omissões, está em nós. Religiosidade está em nós. Pragmatismo está em nós. Todas essas coisas ruins estão em nós. E a gente acaba produzindo isso mais cedo ou mais tarde. Mas é impossível que de nós saia algo definitivamente mal. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 de João, capítulo de número 3. 1 de João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 6. João 3, a partir do verso 6. Veja como é confortante essa palavra do Senhor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado
procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É muito clara a palavra do Senhor. Exortante, mas nesse momento eu quero dizer muito confortante. Porque de fato nos mostra que a nossa condição de estarmos no Senhor não nos coloca numa posição de nós sair apenas frutos perfeitos. Eu vou dizer, vai sair fruto bom. Vai sair fruto bom. E que tem que sair fruto bom. E digo para vocês, não é também com essa palavra que nós vamos poder dizer, graças a Deus por isso, agora eu posso descansar no Senhor. No sentido de, graças a Deus por isso, agora então eu posso não mais vigiar o meu coração, não mais vigiar a minha língua, não mais vigiar o meu pensamento, não mais vigiar as minhas intenções, porque aquilo que vai sair de mim já é algo transformado pelo Senhor. Logo, bom ou mal, é algo que vem do Senhor, estou em paz. Não. Vigiemos todo o tempo e continuemos em oração, guardando o nosso coração, guardando o nosso pensamento, guardando a nossa língua, guardando o nosso ser no Senhor. Por quê? Porque em tudo, querido, em tudo, nós temos que ter a certeza de que o melhor que nós temos nessa vida, de fato, é a plenitude em Cristo. Melhor coisa que nós temos nessa vida é a plenitude em Cristo. Vamos voltar então em Mateus capítulo de número 12, já caminhando para o final. Quando então ele nos diz assim: aqui nessa palavra nós temos, como que trazendo já um resumo, né? Tentando aqui trazer uma compreensão daquilo que eu quis transmitir para a igreja. Nós temos aqui essa realidade das duas pessoas, os que são e não são transformados pelo Senhor. A realidade que aquele que não é transformado não pode produzir algo bom, mas aquele que é transformado, esse vai produzir algo bom. E temos aqui também a certeza de que no dia do juízo haverá para os que não foram transformados a condenação. Mas está aqui também implícito no texto, aqueles que de fato serão transformados estarão esses eternamente com o Senhor. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. De maneira que nós bem sabemos que um coração transformado pelo Senhor não irá ser julgado e condenado no grande juízo final. Por isso, temos de Cristo aquilo que é o melhor para nós nesse mundo. O Salmo 81, verso 10 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E ele diz: abre bem a boca e te encherei. O que eu quero dizer com isso, finalizando aqui para nós, queridos? Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Se você sabe que em seu coração há algo ainda que é mal, clame a Deus, arrependa-se e clame a Deus. Como diz o texto, abra bem a boca para que ele possa encher daquilo que é bom. Nós, com uma outra ilustração, para tentar deixar bem claro, éramos uma árvore má. Ele veio e cortou, fez ali aquela cavazinha, tirou dele mesmo ali e enxertou, de maneira que agora nós estamos nele, transformados, completamente em Cristo, de maneira que em Cristo nós agora podemos prosseguir, vigiando,
guardando-nos e certos de que com Ele estaremos, para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Ó Deus bendito e santo, nós damos-te graças, ó Deus, pela palavra do Senhor, que é uma palavra que nos exorta e também uma palavra que nos conforta. Somos exortados, ó Deus, e alcançados, nós que queremos ser alcançados pela misericórdia do Senhor, somos exortados pelo Senhor para podermos permanecermos firmes na palavra do Senhor, crescendo a cada dia, ó Deus, na santidade do Senhor, vivendo a cada momento para a glória do Senhor, ouvindo a Tua palavra e praticando da forma que o Senhor, ó Deus, estabeleceu, ó Deus, a nós, segundo também lemos na liturgia do culto de hoje. E assim, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso para conosco, perdoando os nossos pecados. Também, Senhor nosso Deus, nós pedimos por aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua misericórdia. Que o Senhor transforme o coração. Que o Senhor alcance, ó Deus, o mais profundo ser, convertendo plenamente o coração e dando, ó Deus, o gozo do descanso no Senhor. O gozo de poder, Senhor Deus, praticar o que é bom, não com um esforço humano, simplesmente, Senhor Deus, mas com a atuação do Senhor em nossos corações, porque só assim podemos realizar de fato aquilo que é bom, agradável e perfeito ao Senhor, alcançados pelo Senhor. Por isso, alcance essas vidas, Senhor Deus, leve, ó Pai, aos Teus pés, converta-nos os corações, e a cada dia mais, Senhor Deus, seja conosco, para que possamos prosseguir em todo o tempo. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, abençoe, ó Deus, a Tua casa, abençoe, ó Deus, a igreja do Senhor, que nesse momento se reúne em vários lugares desse mundo, já se reuniu e irão se reunir para louvor da Tua glória. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.